Nós somos únicos porque fomos escolhidos por Deus, né? Aí a gente fica se culpando, porque em 1321 a Bíblia diz que Deus joga nas profundezas do mar. Nem lembra mais. Amém? Vamos orar? Eu não entendi porque os ventiladores estão todos parados. É isso? É uma greve geral? Então vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entramos no santo do santo da tua presença. Porque, meu Deus, levamos o sangue da aliança, o sangue que nos restaurou, o sangue que nos comprou, o sangue que nos livrou da morte, o sangue que nos deu vida, o sangue que nos restaurou. Este sangue maravilhoso, meu Deus, que o Senhor deu, o sangue do teu filho, a vida do teu filho, o amor do teu filho. O Senhor deu tudo por nós. Perdoa porque nós não damos valor. A maioria não damos valor. Não sabemos o preço que custou ao nosso Senhor. Sair do céu, vir até ser humilhado pelos pecadores. Ninguém entende isso, meu Deus. Nós não queremos ser humilhados, nós não queremos ser confrontados, mas nós não lembramos o preço que Jesus pagou por nós. Obrigada, Jesus. Eu não tenho palavras para agradecer isso que o Senhor fez. Quando eu penso, meu Pai, é terrível saber que o Senhor, meu Deus, como Filho de Deus, deixou a sua glória, o seu poder, a sua majestade, o céu, tudo que o Senhor tinha. E se fez um homem pecaminoso, um homem, meu Deus, como nós, para pagar o nosso pecado. Senhor, eu quero te dizer, meu Pai, perdoa a nossa vida, porque o Senhor não olhou que nós tínhamos pecado, o Senhor não olhou que nós éramos miseráveis, o Senhor não olhou que nós não prestávamos, o Senhor não olhou nada que nós tínhamos feito, ou fizemos, ou faremos. O Senhor olhou para a nossa salvação, o Senhor olhou pelo pagamento do preço que custaria a sua vida de morte cruel. E nós olhamos para o irmão e julgamos e condenamos e criticamos e amarramos e queremos destruir, queremos botar no chão e queremos pisar em cima. Senhor, perdoa, perdoa, meu Deus. Perdoa porque eu vejo que o Senhor está muito irado. Nós queremos te pedir perdão, meu Deus, perdão, 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 perdão. Perdão, meu Deus. Porque nós nem damos valor àquilo que recebemos. Nós julgamos, condenamos, criticamos, mas o Senhor não fez nada disso comigo. O Senhor foi na cruz, eu sei que eu era uma peste, eu sei que era uma pessoa perversa, eu sei que eu era uma pessoa ruim, eu sei que eu era. Mas o Senhor não me disse, no dia que o Senhor me encontrou, sua doida, sua louca, o Senhor disse, filha, eu te amo. O Senhor não olhou os meus pecados e o Senhor sabe que eu tinha muitos. Mas o Senhor olhou com aquele olhar de misericórdia, de perdão, de amor. E eu fiquei surpresa porque nem eu mesmo me amava como o Senhor poderia me amar. Mas o Senhor disse, filha, me chamou de filha, eu te amo. Por isso, meu Deus, eu aprendi contigo. Eu amo a gregos e troianos, aos que me amam, aos que não gostam de mim, aos que me roubam, aos que me maltratam, porque o Senhor fez isso comigo, e o Senhor disse que essa era a receita. Eu tinha que fazer como o Senhor fez, mas nós não fazemos, Senhor. Perdoa. Senhor, e ainda pensamos que somos salvos. Ainda pensamos que temos o céu. Mas o Senhor disse que se nós não fizermos tudo o que o Senhor nos mandou, nós não temos direito a nada. Nem a salvação, nem ao perdão, nem ao céu. Senhor, nós queremos, meu Deus, que o Senhor nos mostre as nossas falhas. Nós queremos ser melhores.
Queremos ser os tais que não usam lifebuoy. Queremos ser aqueles que ditam regras. Queremos julgar e condenar e criticar. Mas o Senhor nunca me julgou. O Senhor nunca me criticou. O Senhor me perdoou. O Senhor me amou. E o seu amor foi tanto que eu aprendi a amar. Essa é a receita, meu Pai. Ajuda o teu povo a aceitar a receita. Viver na receita, meu Deus. Para levantar o que está caído. O Senhor quer para eu botar no ombro. E andar com ele. E levar a um lugar seguro. O Senhor não diz, primeiro você diz para ele que ele não presta, que ele é vagabundo, que ele é isso, que é aquilo, depois você ajuda. O Senhor se ajuda. E ele com a tua ajuda vai se consertar. Obrigada, meu Deus, porque eu aprendi. Se ninguém aprendeu, Pai, tudo bem, eu aprendi. E eu vou fazer isso até o último dia da minha vida. Não olhar, meu Deus, como juiz, mas como réu. Não olhar, meu Deus, como às vezes nós fazemos, mas nós não queremos fazer. Por mim, eu lhe digo, eu não quero fazer. Por isso, venha consertar nós nessa noite. Venha falar conosco. Venha, meu Deus, o Senhor falou tanto comigo hoje, meu Pai. Venha falar com esta congregação. Venha dizer, meu Deus, de que nós precisamos para andar eretos, para ter uma vida de vitória, para sermos honrados, para o Senhor nos amar. Senhor, vem aqui em nome de Jesus e faz uma coisa nova na nossa vida, meu Pai. Precisamos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu quero chamar o Tami, ele quer dar um testemunho. Isso aí. Esse é o Tami. É assim mesmo, meu filho, é assim mesmo. Vou comprar um lencinho para mim. Boa noite para todo mundo, igreja. Eu queria dar um testemunho. Na verdade, acho que a maioria de vocês, muitos de vocês sabem que esses dias eu caí, né, andando de patins. Uma coisa até que, quando aconteceu isso comigo, é uma coisa tão... Eu estava acostumado a andar a minha vida inteira e acho que a gente vai ficando velho, né? A gente esquece dessas coisas, desses detalhes. Acho que é novo, né? E aí eu caí de patins e fiquei, assim, pensei que não fosse nada demais. Está dando para entender aí? Está dando para ouvir bem? Eu não estou ouvindo bem. Bota um pouco mais longe da boca, por favor. Oi, então. E aí quando eu caí, eu pensei, nossa, não... assim, caiu, levantou, não tem problema nenhum, tá tudo bem, né? Aí foi um monte de gente tentando me ajudar e na hora que eu falei, não, tô bem, tranquilo. Aí o pessoal foi embora e eu continuei lá. Falei, não, deixa eu passar essa vergonha aqui sozinho, deixa o pessoal parar de me olhar que eu levanto, né? Aí eu peguei e falei... O orgulho, ó, precede a queda. Deus não sabe das coisas, o orgulho precede a queda. Aí eu fui levantar, falei, nossa, eu vi que realmente não tinha condições. A dor era assim, nunca tinha sentido algo tão forte. E, enfim, em resumo, eu peguei, saí de lá, fui pro médico, pro hospital... Fiquei uns dias em molho no hospital, quase 10 dias, e depois fiquei em casa. Isso aconteceu, parecia uma coisa tão simples, né? Não foi um acidente de carro, não foi nada grave para acontecer, para quebrar 3 vértebras, né? E eu fiquei um pouco assim, desculpa a palavra, um pouco revoltado, um pouco desgostoso comigo mesmo, né? E falei, Deus, como que eu vou fazer, que eu tenho bastante... compromissos, né? Nesse momento eu não podia estar ficando sem trabalhar. E eu vi que a coisa foi agravando, eu vi que eu ia ficar um bom tempo em casa, de molho, no hospital, né? E a minha preocupação era só voltar a trabalhar. E aí, quando a coisa foi acontecendo, eu comecei a me preocupar comigo mesmo. Falei, meu, isso aqui tá ficando cada vez mais grave. Aí comecei a me assustar, né? E calhou, bem na época que eu caí, foi uma época que meu irmão ele mora em outro local, em outro país, e ele estava aqui. E ele quase não vem, é muito difícil, esses momentos são raros, assim, a cada 2 anos. E além disso, calhou numa época que, assim, que ele alugou uma casa, a gente alugou uma casa na praia, e teve a oportunidade de ficar a família inteira, né? E isso, são momentos na minha família muito raros, assim, de conseguir juntar toda a família, né?
E, enfim, a gente foi pra praia, tal, tudo. E lá na praia, assim, eu fiquei muito limitado. Eu não conseguia sair da cama, não conseguia fazer nada, a dor era muito forte, eu não conseguia entrar num carro, né? Qualquer mexida que eu dava, assim, doía até a alma, parecia. E um dia, eu já tinha passado quase metade dessas férias aí, e eu fiquei assim, e eu orava. E aí eu vim na cabeça, eu vou ligar para a pastora orar comigo. Só que a pastora, desde pequeno, eu lembro, né, a pastora sempre falava que a nossa boca tem poder, né, que a gente tem que aprender a orar sozinho, tudo ficar, né, pedindo. E eu ficava orando, mas, assim, e fora isso, tinha outras coisas na minha vida acontecendo ao mesmo tempo, né. E eu orava, e as coisas também não aconteciam. E aí um belo dia eu liguei, quase no final dessas férias, eu liguei para a pastora, eu não aguentava sair da cama, não conseguia fazer nada. E eu liguei e falei, pastor, desculpa estar te ligando para pedir oração, eu sei que a gente tem que orar, a gente tem não sei o quê, mas eu queria pedir para a pastora orar por mim, orar comigo, né? Aí ela me deu uma bronca, falou, não, você tem que ligar mesmo, você tinha que ter ligado antes, não sei o quê. E eu falei, pastor, eu queria pedir oração por 3 coisas na minha vida, né? A primeira são essas dores que, assim, não estou aguentando, está muito forte, estou tomando morfina, e a morfina já não fazia mais efeito, e a dor piorava cada dia, e eu ficava só grogue com os outros remédios também. E eu falava, pastor, eu estou com essa dor que eu não estou aguentando, eu estou com uma situação que eu preciso voltar a trabalhar, que eu tenho meus compromissos, e eu quero pedir para a pastora orar comigo para passar essa dor que eu não estou aguentando. E eu queria também orar, eu tinha tenho 2 outras coisas que eu queria pedir uma oração também para a pastora, né? Aí outra coisa também que eu pedi uma oração para ela foi, tenho um negócio em vista, e já fazia muito tempo que eu estava paquerando esse negócio, esse investimento. E eu tinha que vender um apartamento para poder comprar esse outro. Era o último que eu já estava pesquisando fazia tempo. E era uma oportunidade assim maravilhosa que surgiu para mim. Eu já estava batalhando, brigando por preço já fazia um bom tempo também. E eu consegui chegar no preço. E era o último só. Tinha outros que foram vendidos todos, era o último. E o meu estava à venda já fazia muito tempo e não vendia. E aí eu pedi oração para a pastora por isso também, né? E pedi uma terceira coisa também, uma outra área da minha vida também. Aí a pastora orou tudo, assim, na mesma hora que a pastora começou a orar, já comecei a sentir um alívio na dor, tal, Deus foi abençoando, foi. E aí, eu saí, eu estava sozinho na praia, e nesse momento que eu fui até a praia tentar caminhar um pouco para, né, dar mais parecida, e eu peguei e liguei para a pastora. E nesse momento, a pastora foi orando, foi falando, a gente foi orando junto. E aí começou a vir várias coisas na minha mente, né? E aí a gente eu desliguei e tal, fiquei lá mais um tempo pensando, orando. E nisso surgiu o rapaz do apartamento que eu estava interessado. A construtora me ligou e falou, olha, é o seguinte, eu já estava me segurando nesse apartamento. Eu queria fazer uma compra e venda casada, né? Ele falou, olha, eu não consigo mais segurar esse apartamento para você. Era um domingo. Se você não fazer qualquer depósito amanhã, não resolver até amanhã, eu vou estar vendendo para outra pessoa, que já tem uma fila, né? E eu falei, e aí veio assim, a ousadia, né? O meu estava em negociação, mas não dava certo. E eu falei assim, pode fechar negócio, tá tudo certo, pode fechar que eu vou fazer uma transferência, passo os dados e esse apartamento é meu. Aí me veio a ousadia, Deus me deu a ousadia, né? E eu não tinha nada vendido, não tinha nada certo. E eu fechei negócio sem ter o dinheiro de comprar, né? Aí eu peguei, no dia seguinte, o apartamento meu que estava enrolado, não saía. O rapaz me ligou e falou, olha, se você aceitar a proposta que eu vou te passar, não é o que você queria, mas se você aceitar, o seu apartamento está praticamente vendido. Aí ele passou a proposta e eu falei, tá vendido, se Deus quiser, tá vendido. Aí, resumo, vendi um, comprei o outro, consegui, deu tudo certo. As dores, no dia seguinte, assim, eu acordei, tinha uma época, uns dias antes, eu não conseguia nem levantar da cama. Né? Esse já eu conseguia andar, mas qualquer movimento doía muito forte aqui, fisgava muito forte. E aí eu peguei e comecei, assim, por fé, assim, comecei a diminuir o medicamento. Fui tirando. E, resumo, depois voltei para São Paulo, tudo. Eu voltei no médico, aí ele falou, aí ele me analisou, tal, e falou, que você está tomando quais remédios mesmo? Eu falei assim, nenhum.
Falou assim, como nenhum? Eu falei, doutor, eu fui parando aos poucos, né? Você falou que não podia parar de uma vez, mas podia diminuir a morfina, né? Se eu me sentisse confortável. Ele falou, não, mas não falei para você parar os remédios, falei para diminuir um pouquinho. Eu falei, doutor, mas eu parei tudo já, E como que você tá? Eu tô ótimo. Como que você tá ótimo? Eu falei, eu tô bem, eu tô ótimo, graças a Deus. Ele falou assim, não, mas você tem certeza? Porque assim, no mínimo eu tinha certeza que você ia ficar pelo menos 3 meses de cama, né? Para começar a recuperar depois daí. E não tinha passado aí, acho que nem um mês, nesse momento aí, um mês mais ou menos. E assim, eu senti literalmente a mão de Deus tirando a dor e tal, e curou, graças a Deus, hoje eu não tenho nada. Além disso, tem várias coisas, outras coisas acontecendo na minha vida, e Deus tem dado cada dia mais essa ousadia, muito que depende dele, essa ousadia. E assim, tem ao mesmo tempo várias coisas em várias áreas da minha vida vem acontecendo. E eu não podia deixar de vir aqui dar esse testemunho, agradecer a Deus em primeiro lugar, a pastora também que orou, a igreja que também que orou. E dizer que Deus é maravilhoso, é muito bom. E assim, o que eu queria falar mesmo é essa história esse sentimento de ousadia que a gente tem que ter. Amém, né? amém. Com Deus a gente tem que ter essa ousadia também, né? E isso me fortificou muito, assim, a minha fé. Amém. E é isso. Obrigado. É isso aí. Tem que aprender. Esse aí aprende. Ele está comigo desde pequenininho. Lá ficou um tempo todo, mas ele sempre procura fazer aquelas coisas que eu faço. Então eu gosto muito de comprar apartamento, ele vai atrás de mim, né? Ele não pode ver o apartamento que ele quer comprar. Mas louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de Pedro. Na segunda epístola de Pedro. Na página 1609. Acharam? Então vamos ler. Capítulo 1, nós vamos ler o capítulo 1 todinho. E vamos estudá-lo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Pedro está dizendo para nós que nós temos que ter pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Pleno conhecimento é a nossa receita. Pleno, você tem que conhecer Deus e Jesus Cristo plenamente em todas as suas áreas. Como você vai conseguir isso? Eu já te digo. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha que coisa importante, ele me chamou para a sua glória e virtude. Quer dizer, ele quer que eu esteja na glória e na virtude dele. Pelas quais essas coisas que nós estamos falando nos têm sido doadas as suas promessas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Deus está dizendo que você tem que tomar posse daquilo que ele já nos deu, para você ser coparticipante da natureza divina dele, ó. Ele está dizendo que você tem que ser igual a ele. Você tem que ter a coparticipação com a natureza dele. E eu olho para a igreja de Jesus de pai, tu tá mal.
Vamos reparar uma coisinha aqui. Vamos voltar a estudar isso aqui. Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele chamou você para a sua própria glória, para ser a glória dele e a virtude, pelas quais nos tem sido doada, por essa glória e virtude, nos tem sido doadas, dadas, oferecidas, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Ele quer que você se livre da corrupção e das paixões que há no mundo. Mas como pode ser isso, pastora? Comendo a palavra. Eu sempre li 10 capítulos por dia. Nessa última semana eu decidi que eu estou lendo 30 capítulos por dia, porque eu tenho que cada dia mais ficar mais cheia de como eu vou viver a vida de Cristo, eu vou viver a natureza dele, como eu vou viver aquilo que ele quer que eu viva. O negócio de ler um tiquinho não vai te fazer um grande imitador de Cristo. Então, toda essa semana, 30 capítulos por dia. E você sabe que eu não tenho uma vida fácil, minha vida é muito dura. Mas eu não preciso dormir tanto. Exatamente por isso. Vamos lá. Da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões do mundo. Quando você está cheio da natureza divina, você não tem essas coisas que o mundo tem. Raiva, bronca, nervoso, irritação, porque não fez, porque não pagou, porque não comprou, porque não... Não, você nem olha para isso, você está acima disso, superior a isso. Porque Deus, quando ele olha para mim, ele olhou para mim. Eu estava numa vigília, eu era o cão chupando manga, segundo as minhas irmãs. E eu fui lá, não sei por que eu fui. Deus olhou para mim e disse, filha, eu te amo muito. Eu digo, não acredito. Ninguém podia me amar, eu era ruim porque eu gostava de ser ruim. Filha, eu te amo muito. Ele não disse, sua pecadora, sua bandida, você vai para o inferno. Ele me conquistou pelo amor. Igreja, nós temos que conquistar pelo amor. Nós temos que fazer as coisas que Jesus fez, conquistar pelo amor, amar. Independentemente do que eu vou ganhar com isso, eu não preciso ganhar nada. Eu vou ganhar de lá de cima, eu não vou ganhar daqui de baixo. Temos que amar a todos, sem exceção. Que ele nos faça bem ou que ele nos faça mal. Temos que amar, ou se candidato para o inferno, porque para o céu só vai assim. Ah, pastora, não tem não, eu estou pregando Bíblia. E eu como Bíblia, e eu vivo Bíblia. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, olha, todo o cuidado, toda a atenção, tudo que está em você, reúna tudo para alcançar, preste atenção. Pegue toda a sua diligência, pegue, associa e junte a isso, com a vossa fé, junte a diligência, mas a fé, a vontade eu vou conseguir. A virtude, com a virtude, o conhecimento, com tudo que você conhece, principalmente o conhecimento que você adquiriu de Deus. Com o conhecimento, o domínio próprio. Para você exercer isso, você tem que ter domínio próprio. Porque às vezes a vontade da gente é dizer, você é um malandro. Não é? Mas a gente diz, Deus te abençoe. Quer dizer, eu estou dizendo, Deus te transforme numa bênção. Às vezes a gente tem que dizer, você é um mentiroso. Mas quem é que não mente? Se Deus fosse fazer um julgamento aqui, danou-se. Quem é que não mente? Vez por outro escapole. Por que que a Bíblia diz, como é que eu acuso um se eu tenho o mesmo problema? Mas nós não somos juízes? Todo mundo julga. Todo mundo pisa em cima. Todo mundo arrebenta. Todo mundo faz tudo. Você esqueceu que você vai ser julgado? E vai ser julgado exatamente por essas palavras que Deus está falando conosco hoje? Nós vamos sentar à mesa do Senhor. Muita gente que faz tudo o que Deus disse, não, senta na mesa e come o corpo de Cristo.
que foi partido por nós. É um crime. Com o conhecimento, junto o domínio próprio, eu não quero fazer ponto. Não quero julgar ponto. Não vou julgar ponto. Não vou criticar ponto. Não vou falar mal ponto. Tenho dito, acabou. Não adianta. O que é que nós temos que praticar? Essa posição. Nós somos falsos, fingidos. Mas Deus conhece o íntimo. A palavra nem chegou na boca, ele já sabe. Mas se ele fosse julgar todos nós aqui, todos nós estávamos condenados. Ele julga vendo o sangue. Ele nos aprova pelo sangue de Jesus. Ele não diz, não, você nunca cometeu pecado. Todo dia a gente comete. Mas quando ele está olhando para nós, ele vê o sangue do seu filho derramado naquela cruz de uma forma cruel. Eu que posso dizer para vocês que eu perdi muito sangue. E quem perdeu muito sangue sabe que a vida vai se esvaindo. Você sente a vida ir embora. E eu tive 11 abortos. E todas as vezes eu cheguei à beira da morte. Mas Deus teve misericórdia de mim. E então hoje eu lembro que Jesus esteve naquela situação. Tenho sede. Porque ele dá uma sede atroz. E não é uma sede qualquer, é uma sede que destrói qualquer coisa. Quem já teve um acidente grave que perdeu muito sangue, eu espero que nunca ninguém tenha tido aqui. Mas só sabe o que é isso quem já viveu. Então ele está dizendo, pegue o seu domínio próprio. Porque se a gente pegar o domínio próprio e colocar em todas as nossas ações e atitudes, nós vamos ser bem-sucedidos. Quando o seu corpo quer fazer uma coisa, o seu domínio próprio não pode fazer, segura o freio, não faz. Não, mas eu tenho que fazer mesmo. Com o domínio próprio, a perseverança. Todo dia você consegue um pouquinho mais. Todo dia você vai praticando, comendo a palavra. E parece que quando a gente está deficiente numa área, a palavra só sai em cima daquele negócio. Deus é bom nisso. Com a perseverança, a piedade, o amor. Você persevera usando o amor. Persevera dizendo, não, eu vou conseguir. Não, eu vou conseguir. Porque Deus está dizendo que isso aqui a gente tem que fazer. Não é se você puder, você tem que fazer. Com a piedade, com o amor, a fraternidade. Você é meu irmão. A fraternidade. Com a fraternidade, o amor. O amor jamais acaba. Ah, já acabei, não tenho mais amor para mais esse povo. Ou essa pessoa. Eu nunca encontrei essa situação na minha vida. Porque eu sempre tenho mais um pouquinho de amor para amar as pessoas deficientes. Deficitárias. Porque estas coisas existindo em nós, que coisas que vão existir em nós? Vamos ver. Vamos lá ver. Vamos começar de cima. Isso nós já recebemos no versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas ou dadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Ele já me deu. Então não pode chegar a dizer, Senhor, eu não consigo amar. Daí você não ama porque você não quer, porque eu já te dei o meu amor. Ponto. Não, mas sabe o que é? Não tem é. Não tem é.
para que por elas vos tornei. Você quer ser parte? Ah, Cristo habita em mim. Habita? Ele está dizendo aqui, essas coisas vai fazer você ser participante de Cristo. Não tem as coisas, não? Esquece a participação. Cristo é amor. Como é que ele vai viver com ímpio? Cristo é perdão. Como é que ele vai viver com um pecador que não perdoa? Cristo é o quê? Todo. Então eu tenho que ser o que ele quer que eu seja. Não é fácil. Aí as pessoas dizem, pastora, eu passo tanto tempo fora da igreja, eu volto, a senhora abraça, a senhora beija. Para mim, continua sendo meu. Não teve um interrompimento. Eu não olhei assim. Porque existe um amor de Deus em cada coração, quando você quer desenvolvê-lo. A semente você tem, ele já nos deu, ele já colocou. Agora, se nós não quisermos desenvolver, não vai progredir, não vai crescer. Então, vamos lá. Então, eu tenho que reunir a diligência, o cuidado. Dá um adjetivo aí que diga da diligência. Comprometimento. Tenho que ter me esforçar. Me esforçar. Eu hoje estou dizendo, diante de Deus, eu não preciso mais me esforçar. Não preciso. Porque eu já aprendi tanto que hoje é automático. Amar as pessoas tem que ser uma coisa automática. Porque Jesus me ama automaticamente. Estou falando para você, eu fui numa vigília. Estou lá criticando, julgando, condenando, criticando. E Jesus, em vez de dizer assim, vou botar você para fora daqui, ou sua coisa. Ele disse, filha, eu te amo tanto. Pronto. Como é que ele pode amar uma megera como eu? Eu não entendia, fiquei doida. Bom, vamos embora. Associai com a vossa fé, pega a fé, junto com a virtude, junto com o conhecimento, junto com o domínio próprio, eu vou fazer. O domínio próprio a minha carne não quer fazer, mas Deus diz que eu tenho que fazer. Então, mesmo sem querer, eu vou fazer. O domínio próprio vai vencer. Com a perseverança a piedade. Com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Junte tudo e consiga. Porque essas coisas existindo, amor, piedade, fraternidade, domínio próprio, existindo, quando ela existe, em nós, e em nós aumentando, todo dia ela tem que crescer. Não é você, agora eu já tenho. Não, todo dia você tem que praticar. Todo dia você tem que praticar, porque todo dia tem uma coisa nova que bota você numa situação nova que você tem que passar por cima. Mas tem gente que quer manter as pernas curtas. Não dá conta de passar por cima. Quando quer passar por cima, tropeça, cai em cima, aí mata. Fica ruim. Hoje eu tenho um lema. Você termina de fazer um absurdo comigo. Já perdoei. Já perdoei. Eu quero ser como Jesus. Ele disse que ele quer que eu seja como ele. Eu quero ser. E eu serei. É difícil? É. Eu cheguei a um mês da morte porque eu odiava tanto, que eu dizia assim, eu tenho ódio. Não era mais nem ódio, era ódio. Mas quem estava morrendo era eu. Enquanto mais eu estava morrendo, mais a irmãzinha lá estava feliz, linda, maravilhosa. Aí é que eu me danava mesmo.
Mas eu disse, vai para lá. Quem vai morrer é o cão, eu não. Ó. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, Deus não quer só que você tenha, quer que todo dia ela cresça. Até ela superar você. Fazem com que não sejais nem inativos. Porque tem pessoas que é inativa. Não consegue ganhar uma pessoa para Jesus. É só olhar para a igreja. Por exemplo, eu vou em mercado, eu sei que lá eu não posso pregar evangelho para os caixas. Mas eu disse, ó, Jesus disse que ama tanto você, que ama tanto você, que você é tão importante para ela. Vai ficar inculcando aquilo. E toda vez que eu passo, eu digo de novo. E toda vez que eu passo, eu digo de novo. Nós não podemos ser inativos, querer só para nós. Temos que dividir aquilo que Deus nos deu. E ó, ninguém pode chegar diante de Deus sem ter uma alma. Quantas almas irei levando para o meu Senhor? Nem frutuosos, não tem frutos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas estão presentes, não estão presentes, é cego. Olha, a pessoa que não tem essas qualidades que Deus está falando aqui, ele está dizendo que é cego, é uma pessoa cega. Não sabe onde está e não sabe para onde vai. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, com atenção, com diligência, cada vez maior, todo dia mais, confirmar a vossa vocação e eleição, todo dia. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Quando nós fazemos o que Deus manda, vamos caminhar altaneiramente. Nós nunca vamos tropeçar, nós nunca vamos retroceder, nós nunca vamos cair, nunca vamos nos desviar do caminho. Parece que uns poucos estavam acordados, mas tudo bem, faz de conta que vocês estão acordados. Pois desta maneira, isso é Deus falando, é que será amplamente suprida a quê? E se você não fizer isso, você vai entrar no céu? Vamos lá, Leis. Pois desta maneira, fazendo isso tudo que Deus está falando aqui, usando a misericórdia, o amor, o perdão, a paz, a tranquilidade, deixando de ser chefe, deixando de ser senhor, deixando de ser juiz, deixando de ser... Devemos ser sempre advogados. Eu gosto desse povo advogado, ele defende. Defensor, eu sou defensor do povo de Deus. Desta maneira, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não, eu vou para o céu, mas a gente não consegue passar em cima de nada, fica tropeçando e caindo por cima, derrubando os outros. Porque você vai andando, tem um monte de gente atrás de você. Você tropeça em cima de um, cai, os outros vão todos cair, em sequência. Porque eu não gosto, eu gosto de tudo. Quem tem que julgar não sou eu. Deus nunca me deu o direito de julgar. Ele diz que eu sou serva. Ele é o juiz. Ele vai julgar a mim, por isso que eu ando na linha. E vai julgar você. Que fica criticando, condenando, reclamando, achando ruim. Ore! Quando uma pessoa está precisando de ajuda, quer dizer, em vez de eu ir falar, eu oro. Senhor, transforma. Senhor, abençoa. Senhor, cuida. Senhor,
Ah, não, porque é isso. Não é, eu não posso achar ninguém. Porque eu era uma bandida, sim, senhor. Eu era ruim, eu odiava todo mundo, eu fazia mal a todo mundo. Mas Jesus, pelo seu amor, me transformou. Não foi com chicote, não, foi com amor. Então vamos lá. Por esta razão, no versículo 12. Sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essa lembrança. Enquanto nós estivermos aqui, você tem que dizer para o seu irmão, você não é juiz. Deixe Deus julgar. Por quê? Ele vai julgar a mim e vai julgar o outro. Às vezes eu posso achar que eu estou certa e Deus não achar que eu estou certa. E aí a coisa pega. Nós vamos sentar na mesa do Senhor, né? Por favor, aprenda isso. Não discernir o corpo de Cristo. Não discernir o corpo de Cristo. É pecado de morte. Morte eterna. Zombou do sacrifício de Jesus. Eu minto, toma a ceia. Eu agrido, toma a ceia. Eu falo mal, toma a ceia. Me ferro. Certo de que estou prestes a deixar esse tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Eu não tenho nada a ver com isso. Estou fora disso aqui também. Mas de minha parte, Pedro está falando, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Então, eu vou ler também esse último versículo aqui, o 20. Sabendo principalmente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, hoje porque eu estou lendo muito Bíblia, né? Vocês pensam que 30 capítulos é pouco, mas é bastante. Então, hoje eu estava lendo essa parte e eu me lembrei, e eu fui aqui para Números, capítulo 26. 26, será que é 26? Já é. 22. Então eu vi aqui a história de Balaão. Balaão era um profeta de Deus. Era um profeta de Deus. E um dia Balaque, o rei de Moabe, mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão não sabia que esse povo não podia ser amaldiçoado? Sabia ou não sabia? Ele precisava perguntar a Deus se podia ir lá? Não. Mas a ganância, a necessidade de ter mais, e aí passa por cima de todo mundo, rouba todo mundo, prejudica todo mundo, fez com que ele quisesse ir lá. Deus disse, não vá. Mas ele foi. Porque se Deus diz a primeira vez não vá, não adianta, ele não vai dizer outra vez que vá. Foi. Chegou lá, não podia amaldiçoar. Fez aqui, fez acolá, mas dizendo, olha, eu estou me esforçando, dizendo para Balaque, pela maneira que ele agia. Ó, eu estou me esforçando para amaldiçoar, mas Deus não está deixando. Mas eu quero amaldiçoar, mas Deus não está deixando. É isso aí.
Nós temos que ser fiéis a Deus nas menores coisas. Ele terminou o quê? Não podendo amaldiçoar, porque ele teve que dizer a Balaque, não há maldição contra Jacó. Igreja, não há maldição contra nós. Quando? Quando a gente está fazendo o que Deus manda. Se eu sair fora da palavra de Deus, há todas as maldições do mundo e mais um pouco. Não há maldição contra Jacó, não há encantamento contra Jacó. Veja 22 a 26. Terminou por causa ele queria porque queria arranjar um meio de ganhar o dinheiro. Ele ganhou o dinheiro, sim. Mas eu vou contar para você. Ele disse para Balaque, olha, leva eles para a adoração dos teus deuses. Aí eles foram, comeram da comida dos deuses, se prostituíram e Deus desceu a lenha. Matou os montes. Só nós podemos abrir a brecha para o diabo nos pegar. Só nós. Por isso que eu sou tão fuinha. Estou com Deus e não abro. Não faço nada que Deus disse não. Primeiro, o meu único interesse é morar com Ele. Eu não tenho interesse. Tudo que eu poderia ter aqui na terra, eu já tenho. Eu tenho uma vida boa, folgada, abençoada, saudável. A única coisa que eu quero é morar eternamente com Ele. Então eu tenho que lutar porque todas as coisas querem me tirar desse foco. Eu e você. Sempre tem alguma coisa querendo tirar o foco. É uma coisa que diz, é outra coisa que fala, é outra coisa. Mas fixe seu olho no alvo. E não tire. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Fique no alvo. E você chega lá. Então a palavra de Deus diz que Jesus partiu o pão. E tendo dado graças. Olha, até Jesus deixou o exemplo. Ele dava graça por tudo. Nós também. Agradeceu a Deus pelo pão. Que era o seu corpo partido por nós. Ele sabia tudo que ele ia passar naquela cruz. E você sabe que eu choro muito toda vez que eu falo disso. Porque eu disse, Senhor, mas o Senhor sabia. Porque quando a gente vai sem saber é fácil, né? Agora você saber que você vai passar por todas aquelas agruras. E sabendo que era um povo que não o amava, não o queria. Eu mesmo não queria. Eu tinha ódio de crente. Não era nem ódio, era ódio de crente. Porque quando eu tinha 15 anos, eu terminei eu estudava no Agnes Esca, né? Tinha dois colégios em Recife, era o Agnes e o Sion. Eu estudava no Agnes Esca, e terminei o ginásio e disse para o meu pai, olha pai, eu vou fazer o colegial de manhã e à tarde e à noite eu vou ensinar os crentes da igreja onde nós frequentávamos, que lá naquele tempo não tinha escola. Ou você tinha dinheiro e estudava, ou não tinha dinheiro e não estudava. E eu vou ensinar as crianças de tarde e os adultos de noite. E fui. Comprava com a minha mesada o material escolar, porque eu sempre fui uma pessoa, depois que eu conheci Jesus, eu sempre fui uma pessoa boa. Depois é que eu me revoltei. E ensinei, fui ensinando. Chegou no fim do ano, o colégio evangélico, presbiteriano que eu estudava, fez uma festa. E então eu peguei aquela peça que eles ensaiaram lá e ensaiei no colégio. E na igreja para fazer a festa do fim de ano do povo lá que eu ensinava. Igreja, cheguei na escola dominical de manhã, toda feliz. Você não pode entrar, você está eliminada, 15 anos.
Pensa o drama. Eu queria morrer. Também, não quero mais também, não. Fui para o espiritismo. Porque lá, vou te dizer, não tem Jesus, não tem salvação, não tem nada. Mas tem amor. O povo ajuda o próximo. Aí fui para o espiritismo. 15 anos. Ainda bem que Deus teve misericórdia de mim. Me deu um tumor no cérebro. E aí eu tive que vir para ele. Amor, os crentes são assim. Não perguntaram por quê, porque não viram todo o bem que eu fiz à igreja. Naquele tempo eu olhava para o homem, aprendi uma lição. Quando eu voltei para Jesus, disse, olha daí, tu dá de ser burra. Se você não estivesse olhando para o homem, você não tinha caído. Você tinha ido para outra igreja. Não tinha transferido para os cristãos uma coisa de ímpio, porque quem fez isso foi ímpio, não foi cristão. Cristão não faz isso. E então nós temos que fazer a diferença. Jesus veio morrer por todos, bons e ruins, e meio bons e meio ruins. Não sei se tem isso, mas ele morreu por todos. Então, ele morreu por aqueles que nós julgamos, ele morreu por aqueles que precisam de uma mão, na verdade, até para você conversar com ele. Se você não gosta das atitudes do teu irmão, senta com amor e fala com ele. Eu prefiro gostar. E aí eu posso sentar na mesa do Senhor. E aí eu digo, Senhor, eu não vou te fazer isso não. Eu não vou te dar isso não. Ele está certo. Quantas vezes eu fui no céu buscar as pessoas? E Deus diz, desce que ela não vai deixar você ficar aqui não. Por quê? Porque eu faço tudo o que Ele manda. E eu quero convocar você, igreja, hoje. Abaixar sua cabeça e dizer, Senhor, eu tenho pecado nisso. Conta todos os seus pecados. Eu tenho fingido uma coisa, eu sou falsa, fingida. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Agora aproveite, porque você pode não ter outra hora, outro dia. Perdoar aquelas pessoas que fizeram mal a você. E às vezes nem fizeram. Você acha que fez. Libere o seu perdão. Senhor, eu estou perdoando em nome de Jesus. Com a força do nome de Jesus, eu quero perdoar e amar as pessoas que me caluniaram, me ofenderam, mentiram, roubaram, disseram todo mal contra mim, me ofenderam. Eu quero expulsar esse demônio da prostituição que está em mim. Eu quero ordenar esse demônio de seja lá o que for que está em mim, da mentira, do engano, do julgamento, do juízo, da raiva, do ódio, do vício. Não quero mais esse vício na minha vida, Senhor. Esse demônio desse vício está esmagado. Eu estou esmagando esse vício. Mas fale, porque se você pensar, não vai ajudar nada. Tem que falar para o diabo ver. Eu estou esmagando esse vício. Pode ser um vício de calúnia, um vício de falar mal, um vício de fumar, um vício de beber. Não quero mais você na minha vida, diabo. Acabou. Não quero. Em nome de Jesus. Não quero fazer mal a ninguém. Às vezes até com cigarro a gente faz mal às pessoas, porque se você fumar na rua, você vai para dentro de casa, você mata o que está dentro de casa. Não quero, meu Deus, nada dessas coisas que ofendem o meu irmão. Eu quero ser uma bênção, Senhor, eu quero ser uma bênção.
Eu quero tirar a falsidade da minha vida. Tem gente que só vive fala, pensa que todo mundo é idiota. Mas eu quero dizer para você, Deus não se deixa escarnecer. Senhor, meu Deus, vamos sentar à tua mesa. E nós queremos, meu Deus, dizer que temos uma boca que gostamos de criticar, de julgar, de condenar, de fazer tudo. Não olhamos para nós mesmos, olhamos para os outros. Então, meu Deus, hoje eu quero entregar ao Senhor essa mania que eu tenho de ficar julgando os outros, de ficar falando dos outros. Eu devo falar de mim, que eu só tenho autoridade para falar de mim, dos outros eu não tenho. Eu quero dizer, meu Deus, que eu tenho um monte de defeito que eu não quero prosseguir com esses defeitos, meu Deus. Eu não tenho amado a minha mulher, meu marido, como eu deveria amar. Eu tenho sido duro, cruel, eu tenho até feito coisas que eu não devia fazer. Mas hoje, meu Deus, hoje eu quero mudar. Hoje eu quero ser amigo teu. Eu quero poder entrar com intrepidez diante de ti. Eu quero poder defender aqueles que precisam de defesa. Eu quero pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero ser uma pessoa segundo o teu coração. E eu não quero abrir mão disso nem um minuto. Eu quero ser uma pessoa que o Senhor se agrade. Meu Deus, a gente vê uma pessoa que o Senhor se agrade pela vida. É uma vida vitoriosa, é uma vida que tem como pagar suas contas, é uma vida que tem saúde, é uma vida que tem bênção, é uma vida que tem tudo. Eu quero essa vida para mim, Senhor. Então, meu Deus, abre os teus ouvidos agora, Senhor, e ouve as orações do teu povo. Nós temos falhado tanto, Senhor, mas o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, de perdão, de bênção, de tudo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, agora entrando com ousadia na tua presença, eu quero orar por essas coisas aqui, Senhor. E eu quero dizer, Satanás, acabou. Acabou. Quando eu citar o nome, você vai bater em retirada do corpo de qualquer pessoa que tenha qualquer uma dessas coisas. E escuta o que eu estou falando, inferno. Eu não estou brincando, não. Eu lavei essa igreja com escovão. Eu passei bombril grosso neles. Mas agora você vai bater em retirada. Porque eu estou ordenando a todo demônio da artrose, todo demônio da artrite, do reumatismo, da tendinite. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai agora. Leva a tua bagagem, diabo. Sai agora. Sai dos pés, sai das pernas, sai dos joelhos, sai das veias, das artérias. Demônio do câncer. Eu estou falando com você. Você é maligno. Aqui não tem mais lugar para malignidade. Saia em nome de Jesus. Leva o seu mal. Leva o seu mal. Leva o seu mal. Leva em nome de Jesus. Não há mais lugar para malignidade. Acabou, diabo. Vai embora. Demônio que tem roubado a memória. Eu lhe dou uma ordem agora. Saia em nome de Jesus. Vai agora em nome de Jesus. Leva a tua mentira. Leva o teu engano. Saia agora. Saia do couro cabeludo. Saia dos cabelos. Saia dos olhos, saia do nariz, saia dos seios da face, saia agora em nome de Jesus. Demônio da sinusite, saia agora em nome de Jesus. Laringite, faringite, esofagite, saia em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda doença, saia em nome de Jesus. Eu estou lhe dando uma ordem, você tem que sair. Eu não estou lhe pedindo. Saia em nome de Jesus. Todo problema de faringe, do odeno, estômago, intestino, demônio que está nos intestinos, pólipos, diverticulite, saia, saia, em nome de Jesus. Eu amarro agora e ordeno, saia, vai agora acorrentado para o abismo, saia acorrentado para o abismo. Todo pólipo, toda diverticulite, eu ordeno que saia em nome de Jesus Cristo. Demônio que está no fígado, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Esteatose hepática, saia em nome de Jesus. Vai agora, sai dos rins, sai da vesícula em nome de Jesus. Sai dos órgãos genitais, sai agora em nome de Jesus. Fora,
Fora, nós não temos mais lugar para você. Vai saindo em nome de Jesus. Vai saindo em nome de Jesus. Sai dos seios. Sai da próstata em nome de Jesus. Sai da coluna. Demônio, você é um demônio do aleijão. Mas eu lhe dou uma ordem. E eu tenho poder e tenho autoridade para dizer: solte as colunas. Demônio da escoliose, lordose e... Escoliose, lordose e... Como é? Seja lá o que for. Sai agora. Colunas, fica no lugar, fica ereta. Sai agora todo o mal. Eu ordeno que as colunas voltem para os seus lugares. Coluna, volte para o seu lugar. Colunas, voltem para o seu lugar. Voltem para o seu lugar. Volta agora. Volta em nome de Jesus. Haja libertação. Lombar, cervical, em nome de Jesus. Tudo que está na face. Sacral, na sacral também. Todo problema na garganta, na laringe, na faringe, no esôfago, seja também destruído. Em nome de Jesus. E agora, meu Deus, eu quero imunizar essa igreja contra qualquer maldição dessa que foi lançada aí no mundo. Eu estou ordenando que essas maldições não vai ter poder sobre ninguém dessa igreja. Não há poder no inferno contra o povo de Deus. Vai saindo de todas essas pessoas agora em nome de Jesus. Vai saindo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada. Porque eu sei que o Senhor ouviu a nossa oração e respondeu. Em nome de Jesus. Quero dizer para você, igreja, quer estar debaixo da bênção de Deus, não faça nada daquilo que eu falei que você não pode fazer hoje. E o que a Bíblia toda diz que não pode. Não faça, porque aí você sai da graça, entra na maldição, e aí todas as coisas que você não quer que lhe alcance vão lhe alcançar. Agora vamos à ceia.